Você já percebeu que quase sempre encontra a resposta perfeita depois que a discussão termina? Na hora, algo assume o controle. O tom sobe. A ironia aparece. A necessidade de se defender se impõe. Ou pior, você fica em silêncio, mas passa horas revivendo a cena na cabeça, reescrevendo o que deveria ter dito, construindo o argumento perfeito para uma batalha que já acabou há horas. Provocações não ferem apenas pelo que é dito. Elas ferem porque ativam impulsos automáticos que roubam sua lucidez. E quando você reage sem pensar, entrega seu equilíbrio exatamente para quem tentou tirá-lo. Os estoicos entendiam algo fundamental. Entre o estímulo e a reação existe um espaço, e nesse espaço mora sua liberdade. Hoje você vai entender como ampliar esse espaço, como transformar provocações em testes de domínio interno, não em armadilhas emocionais. Porque maturidade real não é vencer discussões, é não ser controlado por elas. Se isso fez sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em quem mais precisa. Agora vamos mais fundo. A primeira coisa que você precisa entender é que reagir a provocações não é fraqueza, é biologia. Quando alguém te provoca, seu sistema nervoso não pergunta se você quer reagir. Ele simplesmente reage. Em menos de um segundo, antes de qualquer pensamento consciente, o corpo já está em estado de alerta. A frequência cardíaca sobe, os músculos tensionam. A mente estreita o foco para o ponto de conflito e descarta tudo que está ao redor como irrelevante. Isso não é falta de caráter. É o mesmo mecanismo que seus ancestrais usavam para sobreviver a predadores há milhares de anos. O problema é que seu cérebro não distingue uma ameaça física real de uma provocação verbal. Para ele, os dois ativam o mesmo alarme com a mesma urgência. E então você responde a um comentário no trabalho como se estivesse sendo atacado fisicamente. Com urgência. Com adrenalina. Com a lógica completamente subordinada ao instinto de sobrevivência. E o resultado é uma resposta desproporcional para uma situação que, vista de fora, raramente justificava metade daquela intensidade. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas toma a decisão errada. Elas tentam controlar a reação pela força de vontade pura. Ficam repetindo mentalmente, vou me acalmar, mas o alarme continua tocando com a mesma intensidade porque força de vontade não desativa alarme de perigo. Ela apenas tenta abafá-lo. E em algum momento a pressão vence a vontade e a explosão acontece. Muitas vezes de forma mais intensa do que teria sido se elas simplesmente tivessem respondido de imediato. Epicteto entendia isso 2000 anos antes da neurociência documentar. Ele dizia que o problema nunca é o que acontece, mas o que você decide que aquilo significa. A provocação em si não tem poder intrínseco. O poder que ela parece ter é exatamente o poder que você concede a ela no momento em que decide que precisa ser respondida imediatamente, sem espaço para reflexão. E essa decisão, na maioria das vezes, acontece sem que você perceba que está tomando uma decisão. Ela se disfarça de inevitabilidade. E essa é a chave que a maioria nunca descobre. Não existe reação automática inevitável. Existe uma decisão tão rápida que parece automática. E entre essa decisão e o estímulo, existe o espaço que os estoicos passaram décadas ensinando a ampliar. Marco Aurélio não parava de reagir no impulso porque se forçava. Ele parava porque entendia, de forma visceral, que reagir no impulso nunca servia seus valores. E é exatamente esse nível de compreensão que transforma comportamento de forma duradoura. Não força de vontade, é entendimento profundo. Existe um método estruturado baseado exatamente nisso, nos ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, construído para transformar como você opera diante de provocações. Não é motivação passageira. É uma arquitetura mental com mais de 20 módulos em vídeo, que ensinam esses exercícios de forma progressiva, um desafio de 45 dias que instala os padrões de verdade, e áudios de reprogramação mental, para o que a vontade consciente sozinha raramente alcança. Mais de 2.000 pessoas já aplicam isso no cotidiano. O link está na descrição. Mas fique aqui comigo, porque o que vem agora é o que vai tornar esse método ainda mais necessário para você. Antes de revelar o que fazer com esse espaço, preciso que você entenda por que as provocações funcionam tão bem.
Porque quando você entende o mecanismo com clareza, o mecanismo começa a perder poder sobre você. Toda provocação eficiente opera sobre uma ferida pré-existente. Pensa nisso por um momento com honestidade. Quando alguém faz um comentário sobre algo em relação ao qual você está completamente em paz, o comentário passa por você como água em pedra. Você ouve, processa e segue em frente sem custo emocional perceptível. Não há reação porque não há ferida sendo tocada. Nada foi ativado. Mas quando alguém toca em algo sobre o qual você ainda carrega insegurança não resolvida, o efeito é completamente diferente. Pode ser sua competência profissional. Pode ser uma escolha de vida que você ainda não tem certeza absoluta se foi certa. Pode ser algo sobre sua aparência, seu relacionamento, seu passado, sua inteligência, seu valor como pessoa. A provocação aterrissa precisamente onde já dói. E o impulso de se defender nasce não apenas do ataque externo, mas da defesa de uma vulnerabilidade interna que você ainda não resolveu completamente. Isso explica por que a mesma frase dita por pessoas diferentes gera reações completamente diferentes em você. Uma crítica ao seu trabalho vinda de alguém cujo julgamento você genuinamente despreza, passa em branco ou até te diverte. A mesma crítica vinda de alguém cuja opinião você valoriza, ou pior, cuja aprovação você secretamente busca mesmo sem admitir isso para si mesmo, cria uma resposta emocional intensa e duradoura. A provocação foi idêntica. A ferida era diferente. Quando você entende isso de verdade, algo fundamental muda na forma como você vê as provocações. Elas deixam de ser ameaças vindas de fora e se tornam informação sobre onde você ainda está vulnerável. Informação sobre o que ainda precisa de atenção e trabalho interno. Esse reframe não é apenas psicológico. Ele é estruturalmente diferente porque muda o que a provocação representa e, portanto, muda como você responde a ela. Pensa nisso de uma forma ainda mais concreta. A maioria das pessoas tem um ou dois temas específicos que, quando tocados, ativam uma resposta emocional imediata e intensa. Pode ser questionar sua inteligência. Pode ser comparar sua situação financeira com a de outra pessoa. Pode ser comentar sobre suas escolhas de relacionamento. E esses temas específicos são como botões. Quem os conhece pode apertar e prever a reação com precisão quase matemática. E algumas pessoas, especialmente as que têm interesse em te desestabilizar, aprendem esses botões e os usam deliberadamente. A única forma de desativar um botão permanentemente é resolver a ferida que ele representa. Não suprimir, não ignorar, não fingir que não existe. Resolver. Que às vezes significa aceitar uma insegurança como parte de quem você é, sem deixar que ela defina seu valor. Que às vezes significa tomar uma atitude na área de vida que ainda está em aberto. Que às vezes significa simplesmente reconhecer, com honestidade e sem drama, que você ainda está trabalhando nisso, e que o julgamento de alguém de fora não tem acesso ao processo interno que está acontecendo. Conheci alguém que tinha uma hipersensibilidade intensa a qualquer comentário sobre sua trajetória profissional. Tinha feito uma mudança de carreira que muita gente ao redor considerava um passo atrás, e qualquer menção ao tema, mesmo quando não era provocação direta, criava uma defesa imediata e intensa. Até que ele teve uma conversa honesta consigo mesmo e percebeu que a intensidade da reação era proporcional à dúvida que ele ainda carregava internamente sobre a decisão que tomou. Não era o comentário externo que doía. Era o comentário externo que ativava o comentário interno que ele estava fazendo sobre si mesmo o tempo todo sem perceber. Quando ele resolveu a dúvida interna, quando de fato chegou a uma paz real com a escolha que tinha feito, o comentário externo perdeu completamente o poder. As mesmas frases que antes criavam explosões passaram a passar em branco, não por supressão, mas porque a ferida que elas tocavam não existia mais com a mesma profundidade. Marco Aurélio governou o maior império do mundo e enfrentou provocações de uma escala que a maioria de nós nunca vai imaginar. Senadores tentando minar sua autoridade em público nas piores horas. Generais testando seus limites em situações onde os custos eram máximos. Conselheiros plantando dúvidas sobre suas decisões no momento mais inoportuno possível. E ele escreveu algo nas meditações que parece simples, mas vai ficando mais profundo e mais pesado, quanto mais você pensa com calma. Se alguém te ofende,
é porque precisava te ofender, não porque você merecia ser ofendido. O que ele entendia profundamente é que provocações revelam mais sobre quem provoca do que sobre quem é provocado. A pessoa que sente necessidade constante de diminuir, atacar ou desestabilizar alguém está operando a partir de um lugar de escassez interna. Pessoas genuinamente seguras não provocam. Elas não precisam. A provocação é sempre, em algum nível, uma confissão disfarçada de ataque. Você consegue ver isso nas situações que já viveu? Me conta nos comentários. Qual é o tipo de provocação que ainda é mais difícil de não reagir para você? Comentário de desconhecido, de pessoa próxima ou crítica profissional. Eu leio todos. Agora vamos ao ponto que separa quem entende isso teoricamente de quem realmente transforma como ópera no mundo. Existe um momento específico onde tudo se decide. E a maioria das pessoas não sabe que esse momento existe porque ele passa rápido demais para ser percebido conscientemente. É o que os estoicos chamavam de fantasia, a impressão inicial. O instante em que o estímulo chega e, antes de qualquer resposta consciente, sua mente já criou uma interpretação sobre o que aquilo significa. Você foi provocado e em fração de segundo sua mente já decidiu que isso é uma ameaça, que precisa ser respondida, que a outra pessoa está errada e você está certo, que sua honra precisa ser defendida agora ou será interpretado como fraqueza. Essa interpretação acontece automaticamente. Mas ela não é um fato. É uma hipótese. Uma história que sua mente criou em velocidade máxima usando padrões aprendidos ao longo de anos de experiências passadas, que podem ou não ser relevantes para essa situação específica. Epicteto ensinava seus alunos a fazer uma coisa que parecia simples, mas era extremamente difícil na prática. Colocar a impressão inicial em julgamento antes de agir sobre ela. Perguntar com honestidade real. Isso é real ou é apenas o que parece ser no primeiro segundo? Essa pessoa está de fato me atacando, ou estou interpretando como ataque algo que pode ser outra coisa? Mesmo que seja um ataque real, eu preciso responder agora ou posso escolher quando e como responder com mais clareza e mais intenção. Essa pausa entre a impressão e a ação é o espaço de que falei no início. E ela não acontece automaticamente. Ela precisa ser construída deliberadamente, com tempo, com prática, com o tipo de trabalho interno que não acontece apenas lendo ou ouvindo sobre o assunto. Conheci alguém que trabalhava em um ambiente corporativo agressivo, onde seu gestor usava reuniões de equipe para fazer comentários indiretos, que todos na sala sabiam serem direcionados a ele especificamente. O tipo de provocação calculada que não pode ser confrontada diretamente porque é plausível negar a intencionalidade. Por meses ele saiu de cada reunião com raiva acumulada, elaborando respostas que nunca dava, perdendo noites de sono reescrevendo conversas que já haviam acontecido e não podiam ser mudadas. Sua produtividade caía. Seus relacionamentos em casa sofriam a tensão que ele trazia do trabalho. Até que alguém de fora da situação disse algo que mudou sua perspectiva completamente. Enquanto você passa horas pensando nele depois do trabalho, ele provavelmente nem se lembra do que disse antes de sair da reunião. A provocação estava ocupando mais espaço na cabeça da vítima do que na cabeça de quem provocou. E essa percepção simples e brutal foi o início de uma mudança real. Não porque ele se tornou indiferente ao que acontecia no trabalho ou parou de notar o comportamento do gestor, mas porque ele parou de pagar o aluguel emocional que o outro cobrava, sem nem saber que estava cobrando. E é aqui que o estoicismo oferece algo que nenhuma técnica de autoajuda consegue substituir. Uma perspectiva que não depende da situação mudar para que você mude. Mas existe uma armadilha específica que pouquíssimas pessoas percebem. E ela é responsável por destruir mais equilíbrio ao longo do tempo do que qualquer provocação externa. A armadilha é a ruminação. Você consegue não reagir no momento. Você absorveu o impacto. Ficou em silêncio. Talvez até tenha respondido com calma surpreendente. E então vai embora, e sua mente começa o trabalho de processamento, que vai durar horas ou dias. Revive a cena com detalhes que a memória exagera e distorce. Testa outras respostas. Elabora o argumento definitivo que teria encerrado o assunto de vez. Imagina com clareza perturbadora o rosto da pessoa ouvindo a resposta perfeita, que você encontrou 2 horas depois quando já era tarde.
A maioria acha que isso é inofensivo, que é apenas o cérebro processando naturalmente o evento. Mas não é. A ruminação mantém o sistema nervoso em estado de alerta mesmo depois que o perigo passou completamente. Cada vez que você revive a cena, seu corpo registra como se estivesse acontecendo de novo naquele momento, com a mesma intensidade emocional original. A frequência cardíaca sobe levemente. O estresse hormonal se mantém, e você vai dormir com a mesma tensão que sentiu no conflito original, mesmo que já faz horas que tudo passou e que a outra pessoa está dormindo tranquilamente sem pensar no assunto. Sêneca escreveu algo que parece óbvio, mas é devastador quando você entende a profundidade completa. Não sofras imaginariamente antes de sofrer realmente. Ele sabia que a mente humana tem uma capacidade única e destrutiva: criar sofrimento a partir de eventos que já passaram e eventos que podem nunca acontecer. A ruminação é exatamente isso. Sofrimento retroativo deliberado. Você sofreu no momento do conflito, e então escolhe sofrer de novo, e de novo, e de novo, com o mesmo evento que já não existe em nenhum lugar além da sua cabeça. Se isso que você acabou de ouvir fez sentido, deixa o like aqui. Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a continuar chegando em mais pessoas. Mas vamos mais fundo. Porque entender que a ruminação é destrutiva não é suficiente para parar de ruminar. E é aqui que o estoicismo oferece uma ferramenta que vai muito além do apenas pare de pensar nisso, que é o conselho mais inútil que existe para qualquer pessoa que já tentou simplesmente parar de pensar em algo pela força de vontade. A ferramenta é o que Marco Aurélio chamava de vista de cima. A capacidade de se ver na situação a partir de uma perspectiva tão ampliada que a urgência artificial do conflito se dissolve naturalmente, sem esforço de supressão. Pensa na última vez que alguém te provocou de forma que te deixou perturbado por dias. Agora imagina que você está olhando para essa cena de muito longe, não como participante dentro dela, mas como observador completamente neutro, vendo dois seres humanos em uma fração de segundo de uma vida de décadas, em um lugar de um planeta de bilhões de pessoas, sobre um assunto que em 5 anos provavelmente nenhum dos dois vai lembrar com clareza. O que essa perspectiva faz com a urgência que a situação parecia ter no momento? Ela dissolve. Não porque o que aconteceu não importou, mas porque a perspectiva correta revela a proporção real do evento. E quando você vê a proporção real, a resposta automática de urgência, de defender a honra agora, de não deixar isso passar, de provar imediatamente que você está certo, começa a soar exatamente como o que é. Um alarme desproporcionalmente alto para um evento de proporções muito mais normais do que ele parecia quando você estava dentro dele. Marco Aurélio praticava isso deliberadamente como um exercício cotidiano. Ele olhava para os conflitos do dia e perguntava com honestidade: isso vai importar em 10 anos? Em 20? Quando eu estiver no leito de morte, vou olhar para esse momento e pensar que valeu cada grama de energia que gastei nele? Na maioria dos casos, a resposta honesta era não. E então, a urgência de reagir se dissolvia naturalmente. Não pela força de vontade, mas pela clareza de perspectiva sobre o que realmente merece o investimento da sua atenção e da sua energia. Porque até agora falei sobre o que acontece dentro de você quando é provocado. Mas existe uma dimensão que a maioria ignora completamente. O que acontece com quem provoca quando você não reage da forma esperada. Quando alguém te provoca, o que ela espera? Reação visível. Perturbação. Defesa. Isso confirma que a provocação funcionou da forma planejada, que ela teve poder real sobre você, que você foi afetado exatamente como pretendido. E essa confirmação é o combustível que alimenta o comportamento de quem provoca. A pessoa que usa a provocação como ferramenta de controle ou dominância social aprende, de forma consciente ou não, que isso funciona quando recebe a reação esperada. E aprende que precisa tentar outra estratégia quando não recebe. A ausência de reação não é passividade. É uma resposta ativa e deliberada. É você comunicando, de forma mais eloquente do que qualquer argumento verbal poderia, que o que foi dito não teve o efeito pretendido. E essa comunicação é devastadora para quem provoca porque não deixa espaço para contra-argumento. Você não pode debater o silêncio.
Você não pode refutar a calma. Você não pode vencer uma batalha que a outra pessoa se recusa completamente a travar nos termos que você propôs. Mas existe uma diferença crucial que precisa ser entendida com clareza. Uma diferença que separa a calma genuína da calma performada, de quem está apenas engolindo raiva e vai explodir mais tarde com intensidade dobrada. A calma genuína não é ausência de emoção. É presença com a emoção, sem ser controlado por ela. Epicteto dizia que o objetivo não é não sentir. É não ser arrastado pelo que sente até o ponto onde a emoção, e não você, está tomando as decisões. Você pode sentir irritação, frustração, até raiva intensa, e ainda assim escolher conscientemente como responder. O sentimento não precisa determinar a ação. E essa distinção, simples de entender e profundamente difícil de viver nos momentos de maior intensidade, muda absolutamente tudo na prática. Porque quando as pessoas tentam suprimir a emoção completamente, criam uma pressão que vai se acumular até encontrar saída forçada. É como tampar uma chaleira fervendo com força. Em algum momento a tampa salta de forma mais violenta do que se nunca tivesse sido tampada. Mas quando você reconhece a emoção sem se identificar completamente com ela, sem deixar que ela defina o que você vai fazer nos próximos 30 segundos, algo diferente acontece. A emoção se move. Não porque você a forçou a passar, mas porque você não a alimentou com atenção intensa e ação impulsiva que a manteria viva por muito mais tempo. Conheci alguém que tinha um padrão destrutivo em um relacionamento próximo, onde a outra pessoa usava palavras calculadas para ativar inseguranças específicas sempre que havia um desentendimento sério. E funcionava com uma precisão impressionante toda vez. Sempre havia uma explosão intensa. Depois choro. Depois defesa desesperada de posições que já não importavam mais. E então remorso e recuo para uma posição muito mais fraca do que a original. O ciclo era tão previsível que a outra pessoa podia planejar com precisão quando ativar o gatilho para obter o resultado desejado na negociação. Até que, em um dia específico, no meio de uma provocação completamente familiar, aconteceu algo diferente internamente. Não foi força de vontade consciente. Foi um reconhecimento quase frio e muito claro. Esta pessoa está tentando me desestabilizar deliberadamente. E está conseguindo. E se eu ceder agora, vai continuar conseguindo para sempre porque aprenderá que esta estratégia funciona de forma confiável. Naquela noite, pela primeira vez, não houve explosão. Houve silêncio. E esse silêncio perturbou a outra pessoa de uma forma que nenhuma resposta emotiva jamais havia perturbado antes. Porque a estratégia que sempre funcionou simplesmente não funcionou. E quando uma estratégia para de funcionar, a pessoa que depende dela fica sem mapa. Você está acompanhando até aqui? Comenta aqui embaixo com eu se você já viveu alguma situação parecida com o que estou descrevendo. Eu leio todos. Agora vamos ao nível mais profundo, onde o estoicismo vai além de qualquer técnica de controle emocional que você já viu. O silêncio como resposta é frequentemente mal compreendido pelas pessoas que observam de fora. Elas acham que é derrota, que é covardia, que significa que você não tinha nada a responder e então recuou. Mas o silêncio calculado, o silêncio de quem escolheu conscientemente não jogar o jogo proposto pela provocação, comunica algo que argumentos nunca conseguem comunicar de forma tão limpa. Indiferença real ao poder que a outra pessoa tenta exercer sobre você. E indiferença genuína é a única coisa que desarma completamente quem provoca com intenção de controle. Marco Aurélio tinha um conceito que chamava de reservatio. A reserva interna. A ideia de que existe uma parte de você que nenhuma provocação pode alcançar porque ela não depende de circunstâncias externas para existir. Não depende de aprovação. Não depende de vencer discussões. Não depende de ser compreendido ou validado por quem te provocou. Ela existe independentemente de qualquer coisa que aconteça fora de você. Essa reserva é o que os estoicos chamavam de hegemonikon, o centro de comando interno, o lugar a partir do qual você observa tudo, incluindo suas próprias reações, sem ser completamente consumido por elas. E aqui está o que é fascinante sobre esse conceito quando você para pensar com cuidado. Essa reserva não é algo que você precisa criar do zero. Ela já existe em você.
Você já tem a capacidade de observar seus próprios pensamentos como se fosse um observador externo. Você já tem a capacidade de perceber que está com raiva sem ser completamente dominado pela raiva, ao ponto de não conseguir fazer nada além de expressar a raiva. Você faz isso o tempo todo sem perceber conscientemente. Quando você está furioso e ainda assim não diz a coisa mais destrutiva que está na ponta da língua, você está usando essa reserva. Quando você sente o impulso de responder e ainda assim espera um momento, você está usando essa reserva. O que o estoicismo propõe não é criar algo que não existe. É fortalecer e expandir o que já existe. É tornar o espaço entre estímulo e resposta mais largo, mais acessível, mais confiável sob pressão máxima, para que você possa habitá-lo mesmo nos momentos de maior intensidade emocional, quando tudo dentro de você pede ação imediata. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está dando espaço demais para provocações que não merecem tanto. Às vezes o gesto mais generoso que você pode fazer por alguém é colocar na frente deles uma perspectiva que eles não sabiam que precisavam naquele momento específico. E por falar em ir mais fundo do que um vídeo permite, os estoicos não aprenderam a operar assim apenas lendo. Marco Aurélio escrevia meditações diárias. Epicteto estruturava práticas semanais com seus alunos. Sêneca trocava cartas com frequência para manter a clareza. A diferença entre saber e viver esse equilíbrio é o que um método completo oferece. São mais de 20 módulos que traduzem essas práticas para o seu dia real, um desafio de 45 dias que constrói o padrão de dentro para fora, e áudios de reprogramação para trabalhar o que a mente consciente sozinha não alcança. Mais de 2.000 pessoas já estão aplicando isso. O link está na descrição, vale cada segundo que você investir conhecendo. Mas vamos ser completamente honestos sobre algo que raramente aparece nas discussões sobre estoicismo. Existem situações onde a calma não é a resposta certa. Às vezes a provocação precisa ser confrontada diretamente. Às vezes o silêncio é interpretado como permissão para continuar e intensificar o comportamento. Às vezes não responder à altura cria uma dinâmica de dominância que vai se repetir e escalar ao longo do tempo. E confundir sabedoria estoica com passividade crônica, com engolir tudo sempre sem nunca posicionar, é um erro que pode custar muito caro em contextos específicos. A distinção que Marco Aurélio fazia era esta: o que está sob meu controle e o que não está. A emoção que a provocação gera não está completamente sob seu controle no momento inicial. A resposta que você escolhe dar está. Então a questão não é reagir ou não reagir como regra absoluta para todas as situações. A questão é, quando você responde, você está respondendo a partir de clareza ou a partir de impulso? Você está escolhendo a resposta de forma consciente ou a resposta está te escolhendo porque o alarme tocou e a urgência assumiu o controle? Uma resposta dada a partir de clareza, mesmo que seja direta, mesmo que seja firme, mesmo que confronte quem provocou com contundência real, é completamente diferente de uma reação dada no impulso. A primeira tem intenção consciente. A segunda tem apenas urgência cega. E urgência raramente produz os resultados que você quer, quando a situação esfria, e você tem tempo para ver o que realmente aconteceu. Sêneca, em uma das cartas para Lucílio, descreveu algo que hoje chamamos de regulação emocional, com uma precisão que torna muito do que se escreve sobre o assunto parecer redundante. Ele escreveu que a ira é sempre apressada, que ela não permite investigação real da situação, que quem age com ira toma decisões com base na versão mais distorcida da realidade, porque a ira estreita a perspectiva, até que só existe o objeto da ira, e a necessidade urgente de agir sobre ele imediatamente. E o antídoto que ele propunha não era supressão nem ignorar completamente. Era adiamento deliberado. Não faça nada agora. Espere, não pela eternidade, mas o tempo suficiente para que a urgência artificial criada pela emoção se dissolva e você possa ver a situação com os olhos de quem não está sendo controlado por ela. E então, a partir desse lugar de maior clareza, escolher conscientemente o que fazer com toda a informação que a situação oferece. Esse conselho tem 2.000 anos. E ainda assim é ignorado de forma sistemática por praticamente todo mundo que já se arrependeu de algo que disse ou fez no calor de uma discussão.
porque ele é simples de entender e profundamente difícil de executar nos momentos onde mais importa. Existe um obstáculo específico que impede a maioria das pessoas de aplicar isso mesmo quando entende perfeitamente a lógica. E esse obstáculo não é falta de vontade. Não é falta de conhecimento. É uma crença silenciosa que opera abaixo do nível consciente e influencia tudo o que você faz em situações de conflito. A crença de que não responder no calor significa perder o confronto. Que ficar em silêncio é admitir que a provocação acertou em algum ponto importante. Que a calma vai ser interpretada como fraqueza ou como incapacidade real de se defender. Que a outra pessoa vai pensar que ganhou porque você não reagiu com a mesma intensidade. E então você reage. Não porque a reação vai produzir algo útil, mas porque não reagir soa internamente como derrota, como abandono da própria dignidade. Isso é uma ilusão. E é uma ilusão que custa caro repetidamente. Considere o que vencer uma discussão realmente significa na prática quando você para analisar com honestidade. Na maioria das vezes, vencer significa que a outra pessoa ficou em silêncio, não porque foi genuinamente convencida, mas porque desistiu de discutir com alguém que estava claramente fora de si. Ou significa que você disse algo suficientemente ofensivo para encerrar a conversa de forma abrupta, mas com dano relacional duradouro. Ou significa que a outra pessoa concordou verbalmente para que você parasse, mas não mudou nada internamente e vai continuar exatamente igual. Qual desses cenários é uma vitória real que valeu o custo emocional e relacional que você pagou para chegar lá? A maioria que vence discussões regularmente mantém uma série de relacionamentos rasos, onde as pessoas concordam por cansaço, não por convicção. Não confunde com respeito, confunde com poder. E vai com o tempo ficando mais sozinha naquele tipo específico de isolamento que ninguém nomeia, mas todo mundo sente. Onde há pessoas ao redor, mas ninguém realmente próximo. Pessoas que raramente vencem discussões porque raramente precisam vencê-las, têm relacionamentos onde as pessoas escolhem estar, não por obrigação ou cansaço, mas porque a presença delas gera algo que a maioria não consegue oferecer. Segurança para discordar sem medo de explosão. Espaço para ser honesto sem calcular as consequências. E a rara experiência de estar com alguém que não precisa controlar cada interação para se sentir bem consigo mesmo. Agora considera o que acontece quando você não reage da forma esperada. A provocação aterrissa e não encontra solo fértil. Não há explosão para alimentar o ciclo. Não há defesa desesperada para continuar atacando. Não há urgência que confirme que o ataque funcionou exatamente como planejado. A provocação existe no espaço por alguns segundos e então perde completamente o impulso. E quem provocou fica com a desconfortável percepção de que o instrumento que normalmente funciona com previsibilidade falhou completamente. Quem ganhou de verdade nesse cenário? Agora vamos ao nível mais fundamental. Porque tudo o que discutimos até agora pode ser entendido como técnica ou estratégia comportamental. E técnica e estratégia são genuinamente úteis. Mas existe algo mais profundo que precisa mudar para que as técnicas funcionem de forma consistente, especialmente nos momentos de maior pressão quando você mais precisa delas. É o que Marco Aurélio chamava de julgamento interior. Mas antes de entrar nisso, preciso falar de algo que raramente aparece nessas discussões. O paradoxo de querer ser entendido. Quando você é provocado, uma das necessidades que mais impulsiona a reação é o desejo de ser compreendido, de explicar seu ponto de vista, de fazer a outra pessoa entender por que o que ela disse estava errado, de corrigir a narrativa que ela parece ter sobre você. E esse desejo é completamente humano. É uma das necessidades sociais mais fundamentais que existem. Mas aqui está o paradoxo. No calor de um conflito, a capacidade de qualquer pessoa de realmente ouvir e absorver o que você está dizendo está no nível mais baixo possível. Quando alguém está em estado de conflito ativo, o sistema nervoso dessa pessoa também está em alerta. Ela não está ouvindo para entender. Está ouvindo para responder, para se defender, para contra-atacar. Tudo que você diz no calor do momento está sendo filtrado por um sistema que está em modo de sobrevivência, não em modo de aprendizado. Então não apenas você está reagindo no impulso. A outra pessoa também está. E dois sistemas nervosos em estado de alerta tentando se comunicar produzem calor, não luz.
produzem mais conflito, não compreensão. O momento em que você tem a melhor chance de ser genuinamente ouvido e entendido é precisamente quando não há urgência, quando a temperatura baixou, quando ambos estão novamente em condições de processar informação com clareza. E chegar a esse momento requer que alguém primeiro saia do estado de conflito. Geralmente quem sai primeiro é quem tem mais controle emocional. E controle emocional, nesse contexto, não é fraqueza. É o que torna possível a comunicação real que o estado de conflito torna impossível. A forma como você julga as provocações que recebe determina completamente como você vai responder a elas. E esse julgamento acontece em velocidades que a consciência mal consegue acompanhar, muito antes de qualquer decisão consciente ser tomada. Se você julga uma provocação como uma ameaça à sua identidade central, vai reagir como quem está sendo ameaçado em algo essencial para sua sobrevivência. Se você a julga como uma tentativa fracassada de diminuição vinda de alguém que opera a partir de insegurança profunda, vai responder como quem observa com certa distância uma tentativa fracassada. Se você a julga como informação sobre o estado interno de quem provocou, vai processar como informação sem carga emocional excessiva. O evento externo é idêntico nos três casos. O julgamento interno determina absolutamente tudo. E aqui está algo que a maioria das pessoas nunca considera seriamente. Você pode, com prática deliberada e consistente, mudar os julgamentos automáticos que sua mente produz quando é provocada. Não instantaneamente. Não apenas lendo ou ouvindo sobre o assunto uma vez, mas com exposição repetida a perspectivas diferentes, com o tipo de trabalho interno que o estoicismo propõe de forma estruturada, com prática cotidiana que não é glamourosa, mas que produz mudanças reais e duradouras no nível onde a reação começa. Isso não acontece passivamente. Acontece através de exercícios específicos que os estoicos desenvolveram exatamente para esse fim. Marco Aurélio praticava a visualização de adversidade, a preparação mental antecipada para situações difíceis antes que acontecessem, para que quando chegassem não o pegassem completamente de surpresa, sem nenhuma preparação. Epicteto praticava a dicotomia de controle, o exercício contínuo e deliberado de identificar o que está e o que não está sob seu controle em cada situação, para direcionar energia apenas ao que pode ser mudado e soltar o que não pode. Sêneca praticava a contemplação da temporalidade, não por pessimismo ou morbidez, mas porque a clareza sobre o que realmente importa dissolve naturalmente a urgência do que não importa. São práticas, não insights instantâneos. Práticas mudam padrões de forma que leituras e insights isolados raramente alcançam de forma permanente. E aqui está algo que vale entender sobre a natureza dessas práticas. Elas não são heróicas, não são dramáticas. Não tem o apelo instantâneo de um insight que parece mudar tudo de uma vez. Marco Aurélio escrevia algumas linhas todas as manhãs, antes de começar o dia. Epicteto fazia seus alunos articularem, repetidamente, o que estava e o que não estava sob seu controle nas situações cotidianas, até que o exercício se tornasse reflexo. Sêneca revisitava mentalmente o dia ao final de cada tarde, não para se punir pelos erros, mas para entender o que havia aprendido e o que faria diferente. São práticas pequenas, consistentes, feitas quando não há urgência, para que quando a urgência chegar, a resposta mais clara já esteja disponível. É assim que se constrói qualquer competência real. Não na crise. Antes dela. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sininho para não perder o que vem a seguir, porque esse conteúdo vai continuar chegando nessa mesma linha. Agora, quero te deixar com algo que une tudo o que discutimos. Existe uma última peça que a maioria ignora porque parece menos dramática que tudo que veio antes, mas que na prática é a mais difícil e a mais transformadora de todas. A capacidade de parar de se provocar internamente. As provocações externas são apenas metade do problema. A outra metade, a parte que ninguém fala porque não é a mais dramática, é o que você faz com elas depois que acabam externamente. A voz interna que revive a cena com mais detalhe e dramaticidade do que ela merecia. Que ensaia respostas para uma plateia que não existe mais. Que mantém o julgamento aceso muito depois que o conflito externo terminou completamente. Que transforma uma provocação de 30 segundos em uma ocupação mental de dias inteiros.
Essa voz interna é, em muitos sentidos, mais destrutiva do que qualquer provocação externa. Porque ela tem acesso privilegiado ao seu tempo, à sua atenção e aos seus medos mais profundos. E ela opera sem oposição quando você não sabe que pode questioná-la com a mesma ferramenta que usaria para questionar qualquer outra narrativa que não serve a você. Marco Aurélio escreveu nas Meditações algo que parece endereçado diretamente a isso. Afasta os julgamentos que te perturbam e tu mesmo te perturbas. E se podes afastar esses julgamentos quando queres, por que então te perturbares? O que ele está dizendo não é que a situação não foi real, ou que o que aconteceu não importou. Está dizendo que a perturbação que permanece muito depois que a provocação externa acabou, não é causada pela situação original. É causada pelos julgamentos que você continua fazendo sobre a situação muito depois que ela passou. E esses julgamentos estão, com mais prática e mais consciência, progressivamente mais sob seu controle do que parecem estar quando você está dentro deles. Você não controlou o que a outra pessoa disse. Mas você pode controlar, cada vez mais, o quanto de atenção decide dar ao que foi dito depois que o momento passou. Esse é o espaço de liberdade que os estoicos descreviam. Não a liberdade impossível de controlar o que acontece. A liberdade real de escolher como você se relaciona com o que acontece e por quanto tempo permite que isso ocupe sua mente. Você sabe o que é mais doloroso do que ser provocado? É perceber, meses ou anos depois, o quanto de energia você deu a pessoas e situações que não mereciam tanto. O quanto de noites você perdeu ruminando sobre discussões que esqueceu semanas depois de tanta energia gasta nelas. O quanto de relacionamentos importantes foram afetados porque você transferiu a tensão acumulada de um conflito para pessoas que nada tinham a ver com ele. Esse é o custo real das reações não examinadas. Não apenas o momento da explosão. O rastro que ela deixa no tempo que vem depois. E é esse custo que a maioria nunca calcula porque ele é invisível. A decisão de emprego que você tomou no pior momento porque estava ainda processando uma discussão anterior. A conversa que você estragou com alguém que importava porque ainda estava com a tensão de um conflito de horas antes. A oportunidade que passou enquanto sua atenção estava presa em uma situação que já havia acabado. Quando você começa a somar esses custos invisíveis ao longo do tempo, a pergunta deixa de ser: como controlo minhas reações? E passa a ser: o que estou disposto a pagar para continuar sendo controlado por elas? Há uma diferença fundamental entre saber sobre controle emocional e viver com controle emocional. Quase todo mundo sabe que reagir no impulso é ruim. Quase todo mundo já aconselhou alguém a não deixar as coisas te afetar. Mas saber não é suficiente. A diferença entre quem sabe e quem vive está exatamente no tipo de prática deliberada que os estoicos descreviam, não no conhecimento. No exercício contínuo e consistente desse conhecimento em situações reais, de baixo risco primeiro, para que quando as situações de alto risco chegarem, o padrão já esteja mais sólido do que o impulso. E é isso que o estoicismo não promete resolver de forma mágica e instantânea. Ele propõe algo mais honesto e mais duradouro. Um processo deliberado de construção de uma mente que opera com mais clareza, com mais liberdade real de escolha, com mais capacidade de permanecer fiel a seus próprios valores, mesmo quando o ambiente tenta sistematicamente fazer você agir contra eles. Você recebeu uma provocação ontem. Vai receber amanhã. E depois. Não porque há algo errado com você especificamente, mas porque o mundo tem pessoas operando a partir de lugares de dor, de insegurança, de necessidade de controle sobre o que está ao redor. E essas pessoas vão continuar existindo independentemente do que você faça. O que muda quando você trabalha isso de verdade, não apenas teoricamente, mas de forma que vai se instalando ao longo do tempo, é sua relação com essas situações. Não as situações em si. Você vai continuar sendo provocado. Mas a pergunta que vai surgir internamente muda completamente. Em vez de como respondo a isso agora, vai surgir: o que isso está me dizendo sobre onde ainda estou vulnerável? Em vez de urgência, vai surgir curiosidade. E curiosidade é um estado emocional completamente incompatível com reação impulsiva. Pessoas que chegaram a esse ponto descrevem as provocações de uma forma que parece estranha para quem nunca experimentou. Como oportunidades. Não porque são masoquistas,
mas porque cada provocação que você atravessa sem perder o equilíbrio é evidência concreta de que você está construindo algo real, que o trabalho está funcionando, que o espaço entre estímulo e resposta está de fato ficando mais largo. O que você pode mudar não é o mundo externo, é o espaço entre o que acontece e o que você decide fazer com isso. Marco Aurélio escreveu algo que ficou de uma forma que poucos textos ficam ao longo do tempo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Não prometeu que os eventos externos iam se tornar menos difíceis. Não prometeu que as pessoas iam parar de provocar quando você se tornasse mais sábio. Prometeu algo muito mais honesto e muito mais valioso, que a força necessária para atravessar qualquer evento externo já existe dentro de você, e que a única coisa que impede você de acessá-la de forma consistente é a crença de que o problema está sempre lá fora, e que a solução depende de o outro mudar primeiro. O problema nunca foi a provocação em si. Foi o que você decidia que ela significava. E você pode mudar isso. Não de uma vez. Não de forma linear ou sem recaídas, mas de forma real, verificável, que você vai sentir nas situações concretas do dia a dia quando perceber que passou por algo que antes te derrubava e desta vez ficou de pé. Qual foi o maior insight que você leva desse vídeo? Me conta nos comentários. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser o nome de um padrão que você finalmente conseguiu identificar. Eu leio todos. Compartilha com alguém que você sabe que está dando espaço demais para as provocações erradas. Às vezes, a coisa mais útil que você pode fazer por alguém é colocar na frente deles uma perspectiva que eles não sabiam que precisavam. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Ativa o sininho. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo que continua exatamente de onde esse terminou. Ele é o próximo passo natural dessa jornada. Não ignore. Entre o estímulo e a reação, existe um espaço. Você não descobriu esse espaço hoje. Você apenas se lembrou que ele sempre esteve lá, esperando que você se lembrasse de usá-lo. E toda vez que você o usar conscientemente, mesmo que por um segundo antes de decidir o que fazer, você está construindo algo que nenhuma provocação pode destruir. Uma mente que é sua, de verdade, que não pertence a quem tenta controlá-la de fora. Agora depende só de você habitá-lo com intenção.